Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, para que serve uma lei? Propostas aprovadas pela Câmara Legislativa e sancionadas pelo GDF ao longo do ano chamam atenção pela grande abrangência de temas. Combate à violência contra a mulher. GDF sanciona a lei de iniciativa da Câmara Legislativa que institui campanha para a divulgação do canal de denúncias Maria da Penha Online. Agora é lei. Normas de autoria da Câmara Legislativa buscam reforçar programas de segurança alimentar no DF, inclusive com permissão do uso do Pix nos restaurantes comunitários. E uma história para servir de exemplo. Servidor da Câmara Legislativa lança livro contando como é viver sendo portador de poliomielite. O objetivo é incentivar a vacinação das crianças, garantindo que a doença permaneça erradicada no país. Responda rápido. Para que serve uma lei? Talvez para ajudar, as pessoas com as coisas do dia a dia. É para ajudar a população. Uma lei é para fazer as normas e as pessoas cumprirem. Acho que regulamentar determinadas situações, Para ajudar quem mais precisa, eu acho. É uma forma de falar para as pessoas o que deve, o que não deve ser feito, algumas regras que devem ser seguidas ou não. Uma lei para botar em prática, Para regulamentar a vida em sociedade, Para a gente poder viver uma vida mais tranquila e a gente conviver da melhor forma possível, Entre todos os cidadãos. Leis são instrumentos essenciais para colocar ordem na vida em sociedade. Elas servem como parâmetro para solucionar eventuais conflitos de interesse entre as pessoas. Não é por acaso que cada aspecto da vida coletiva é regida por um conjunto de leis que dizem o que pode e o que não pode ser feito. Sem essas regras, o convívio entre as pessoas seria muito mais complicado. Em 2023, a Câmara Legislativa ofereceu várias respostas para a pergunta que abriu essa matéria. Para os deputados distritais da 9ª legislatura, uma lei pode, por exemplo, estabelecer uma política de primeiro emprego para a inserção de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, beneficiando pessoas como João Victor, estudante de enfermagem preocupado com o futuro profissional. Existe um certo preconceito com quem acabou de se formar, porque a enfermagem é uma área de muita responsabilidade, é uma vida, é um cuidado de muita responsabilidade. Então, entre contratar eu, que me formei agora, e alguém que já está no mercado, que já está formado, já tem experiência, já trabalhou outras vezes, eles vão optar por contratar uma pessoa que já tem experiência, que já está formada há mais tempo. Então, isso dificulta um pouco o nosso acesso ao mercado de trabalho. É um projeto muito bonito que vai trazer uma resolução para quem está, por exemplo, formado há muito tempo e não conseguiu uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Ainda segundo os deputados distritais, uma lei também pode servir para obrigar motoristas a prestar socorro sempre que atropelarem um animal nas ruas ou estradas do Distrito Federal. A medida beneficia pessoas como a Suelen, protetora de animais, que tira dinheiro do próprio bolso para tratar de cães e gatos feridos em acidentes. Eu já resgatei muitos realmente atropelados nas rodovias. Aqui tem muito, e não só nas rodovias, como nos grandes centros. Se o custo veterinário de emergência são altíssimos. É uma realidade às vezes inviável, principalmente pela quantidade que a gente recebe de pedido de ajuda e que a gente acaba resgatando também. Ela é muito importante em defesa dos animais porque todos os motoristas que cometerem atropelamentos a qualquer tipo de animal passam a ter obrigatoriedade de questão de resgatá-los e levar para as clínicas veterinárias, seja a clínica particular ou clínicas públicas, sob pena de multa, que é revertida, nesses casos, para o Fundo de Defesa do Animal. E se excetua os casos em que o animal possa oferecer algum risco ao motorista, mas ele tem a obrigatoriedade de acionar as autoridades competentes, colocando para que o Estado possa fazer esse devido socorro. Uma lei também pode servir para reconhecer um movimento artístico como patrimônio cultural imaterial do DF, exatamente como os deputados distritais fizeram em relação ao hip-hop brasiliense. O hip-hop representa para mim, assim, além de uma cultura, uma espécie de salvação, Assim, o hip-hop, não só eu, como a maioria dos jovens
das periferias do DF se envolvem com hip hop, a maioria das vezes é buscando alguma alternativa, porque ainda hoje as periferias são limitadas no quesito arte, cultura. Então o hip hop ele vai aonde a cultura, né, no geral, não vai. O hip hop ele não é uma barraca, ele não é um prédio, ele é vários jovens e jovens periféricos rodando nessa cidade, que tem o break como esporte olímpico, que tem um grafite reconhecido mundialmente e vários artistas dessa cidade que exportam o Distrito Federal pro mundo. Esses foram apenas alguns exemplos de leis aprovadas pela Câmara Legislativa em 2023. Só este ano, o GDF sancionou mais de 60 proposições vindas do Parlamento Brasiliense, 10 delas apenas na última semana. São propostas como a que garante prioridade no embarque e gratuidade nas passagens de ônibus para pessoas com mais de 60 anos, a que amplia de 18 para 22 anos o limite de idade de contratação de aprendizes do programa Jovem Candango, ou a que isenta transexuais e travestis do pagamento pela segunda via do documento de identidade. Acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela para obter mais informações sobre todas as leis aprovadas pelos deputados distritais. Você será redirecionado para o site oficial da Câmara Legislativa, onde você também encontra informações sobre projetos de lei em tramitação e outras atividades parlamentares. A violência contra a mulher atingiu números alarmantes em 2023 no Distrito Federal. Foram 20 casos de feminicídio registrados na capital do país apenas no primeiro semestre deste ano, um número superior ao registrado em todo o ano passado. Em 2022, foram 17 casos. Ângela escapou por pouco de não entrar nessa estatística. Quem vê o sorriso no seu rosto não imagina que ela viveu 25 anos sob violência doméstica. Perdeu 2 filhos por causa das agressões sofridas ainda na gestação. Passou por casas de recuperação e chegou a dormir na rua. E aqueles comportamentos dele, para mim, era normal. Ele tirar todas as minhas amizades, né? Me proibiu tudo. Não deixava mais eu brincar, porque eu era uma pessoa muito brincalhona, muito sorridente. Ele tirou todas as minhas brincadeiras, foi tirando tudo de mim. Só que eu fui achando que era normal. Tipo, ele gosta de mim, ele tem ciúme, ele tá apaixonado, eu gosto dessas coisas assim. Porque, como eu falei, eu sofri todo tipo de violência, assim. Mangueira, pedaço de pau, pedaço de ferro, enforcamento, tudo. Eu sofri todo tipo de violência, sexual, moral, psicológica. Hoje, Ângela guarda com muito cuidado os papéis que lhe garantem a medida protetiva contra seu agressor. São muitos os desafios quando o assunto é o combate à violência contra a mulher. Um deles é garantir que seja feita a denúncia. Muitas mulheres, por medo do agressor ou por acreditar que a situação pode mudar, deixam de registrar a violência sofrida. Para se ter uma ideia, dos 161 casos de feminicídios registrados de 2015 até agora no DF, 68% não havia qualquer registro de denúncia anterior. Mas o registro pode estar a um clique da vítima. Este é o portal da Delegacia Eletrônica Maria da Penha Online, coordenado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Criado na pandemia para facilitar o acesso num período de distanciamento social, o portal é hoje o 3º canal mais utilizado para denúncias, ficando atrás apenas das 2 delegacias especializadas no tema. A mulher, além de fazer a ocorrência policial, ela ainda pode fazer o requerimento de protetivas propriamente dito, o preenchimento do questionário de avaliação de risco, ela já pode representar contra o autor, ela pode, se desejar ser acolhida a casa-abrigo, ela pode fazer essa opção, tudo pelo site, pelo nosso sistema. E também ela pode juntar arquivos, fotos que comprovem, né, o crime que ela sofreu, e isso vai ajudar já, tanto na investigação, né, no começo da investigação, como também a análise inicial do juiz que vai ali analisar a medida protetiva. De acordo com o delegado, o tempo médio entre o registro da ocorrência e a análise de um juiz sobre aquela denúncia é de 4 horas. A gente acredita, né, que toda essa solução
ela além de trazer maior comodidade para as mulheres, ela também encoraja o registro daquelas mulheres que por qualquer motivo não se sentem à vontade de fazer o registro presencial numa delegacia de polícia, né? Então esse fator, e até mesmo a questão da mobilidade da mulher, às vezes ela é ameaçada, constrangida, ela não tem a sua liberdade para sair de casa, então isso facilita, né? Uma vez que com qualquer dispositivo móvel que tem acesso à internet, ela consegue fazer a ocorrência no lugar onde ela estiver. Somente em 2023 já foram 622 denúncias feitas pelo portal, um aumento de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. E para incentivar o uso dessa ferramenta, o governo do Distrito Federal sancionou uma lei de iniciativa da Câmara Legislativa que institui a campanha de divulgação do link Maria da Penha Online. A lei, de autoria do presidente da Casa, deputado Wellington Luiz, prevê que as ações de divulgação do poder público devem incluir a distribuição de cartazes informativos, difundir a ferramenta por meio das redes sociais oficiais e priorizar a publicidade junto a repartições públicas, universidades, redes de saúde e educação distritais, bem como outros setores que atendam mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Hoje a principal bandeira dessa casa é o combate à violência à mulher e o feminicídio. Portanto, nós estamos lançando mão desse instrumento para que haja agilidade. O tempo, ele é determinante. Por isso mesmo, a lei foi criada, aprovada, né, votada e aprovada por todos os deputados, porque nós entendemos a importância. Então, a partir de agora, faremos uma divulgação ampla em todos os meios de comunicação, com apoio do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, e a ideia é exatamente isso, proteger as nossas mulheres. Considerada por ela própria uma sobrevivente, Ângela hoje se permite sonhar. Escreve poemas e quer lançar um livro. Gosto de músicas populares, sou bombardeada com internacionais. Ainda penso, logo não existo. Uma guerra fria, esses soldados não usam fardas. Tento encontrar uma razão para recomeçar. Sei que tenho um fio de esperança antes da morte. Tenho 2 filhas para amar, este é o motivo. Neste refeitório do restaurante comunitário do Recanto das Emas, tem jantar todos os dias a partir das 5 da tarde. Com o tempo frio, nada melhor que uma sopa quente para aumentar o ânimo. Quem frequenta o local pode se alimentar no refeitório ou levar a quentinha para comer em casa. Em vez de eu cozinhar lá em casa, fica mais fácil, né? Eu moro com a minha família, mas eu moro num quarto separado, né? Aí eu mesmo cozinho, né? É que ajuda bastante e facilita muito minha vida vir aqui. Não é somente a praticidade e a comida saborosa que levam as pessoas a buscar o restaurante comunitário. Há também o preço bastante chamativo. O almoço sai a R$1, café da manhã e jantar custam cada um somente 50 centavos. Eu tomo café de manhã, almoço meio-dia e de noite e pegar a janta. E a refeição é boa mesmo? Muito boa, e o cafezinho também, muito bom. E a gurizada aqui atende a gente maravilhosa. Aqui é maravilhoso, é pão, às vezes é pão com ovo, às vezes. E às vezes é pão com manteiga, leite, café. Aí tem uma frutinha, que é o mamão, um melãozinho. Tem muitas pessoas, assim, morador de rua, que mora, né, que assim, faz falta, né, passar necessidade, fome, né, mas é maravilhoso. Eu venho do Gama e venho aqui e levo para lá. Eu moro sozinho, esse negócio de cozinhar já era. Lei sancionada pelo governador Ibanez Rocha aumenta de 9 meses para 12 meses o prazo de utilização do cartão Prato Cheio. A lei é de autoria do deputado distrital Joaquim Roriz Neto, que também é autor do projeto de lei que autoriza o pagamento de refeições do restaurante comunitário com a utilização do Pix. A modalidade de pagamento com Pix foi autorizada na Lei 7.300, publicada na terça-feira, dia 25 de julho. Isso, além de facilitar a vida das pessoas,
vai ajudar a dar celeridade no atendimento e reduzir as filas. Tenho certeza que essas melhorias vão ajudar muito as pessoas do Distrito Federal. Porque nem todo dia você tem 50 centavos, R$1 ali no bolso. E para mim foi uma ideia sensacional, que só veio para contribuir. Hoje em dia, né, todo mundo usa dinheiro em mãos, né? Aí o Pix facilita muito. Atualmente o Pix é a moeda mais corrida no país e a maioria da população tem o Pix e parte da população fica inacessível porque o Pix não era aceito. Agora, como é aceito, abrange toda a população. A nova lei do cartão Prato Cheio, no valor de R$ 250 para famílias em situação de insegurança alimentar, proíbe a utilização do cartão para comprar bebida ou cigarro, como explica o deputado Joaquim Roriz Neto. Não vai ter mais essa de uma pessoa pegar o cartão e usar para comprar cigarro, usar para comprar bebida, enquanto os filhos estão em casa passando fome. Muita gente pega, vai até negocia, né? Eu, no meu caso, eu não bebo, não fumo. Eu só compro a mesma coisa, mesmo necessário. Ainda até ajudo uma vizinha. Agora o meu só vai vencer em novembro, né? Agora com o ano inteiro é uma maravilha, né? Aí corro pro abraço. E essa questão da bebida também, né? Porque não faz sentido, é mais para a família, para a criança, para atender às nossas necessidades, né? Esta nutricionista explica a importância de medidas de proteção alimentar, especialmente para a população em situação vulnerável, como idosos e pessoas em situação de rua. Políticas públicas ajudam muito e são necessárias para dar acesso a essas pessoas a esse direito tão importante. Então, o restaurante comunitário é uma forma, né, dessas pessoas terem acesso a alimentos saudáveis, alimentos diversos e uma quantidade que ela vai conseguir ali se nutrir mesmo, né? Todo mundo deve ter acesso a alimentos saudáveis e deve ter acesso a esses alimentos na quantidade também ideal. Menos trabalho em casa, né? E mais economia no bolso. Laila Medeiros levou a filha Olívia, de 10 meses, para atualizar a carteira de vacinação. É muito importante para a proteção das nossas crianças mesmo, né? São muitas doenças, muitas variáveis que podem botar a vida deles em risco e o que a gente pode fazer para proteger os nossos filhos, a gente faz. E a vacina é uma dessas variáveis, né? O calendário de vacinação da primeira infância é capaz de prevenir diversas doenças. Uma das mais graves é a poliomielite. E a vacina é tranquila. Bastam 2 gotinhas e pronto. Arthur, de 4 anos, já está protegido. A poliomielite também é conhecida como paralisia infantil. Isso porque, apesar de afetar adultos, a doença é mais recorrente na primeira infância. O último caso registrado no Brasil foi em 1989, quando a doença foi considerada erradicada no país. Mas os baixos índices de vacinação registrados nos últimos anos acendem um alerta. A poliomielite pode voltar. A cobertura vacinal contra a poliomielite atingiu 77,4% em 2022 no Distrito Federal, um índice abaixo da meta de 95% recomendada pelo Ministério da Saúde. Em 2016, o índice chegou a 100%, mas desde então os números vêm caindo, especialmente após a pandemia de Covid-19. A gente acredita que as diversas fake news que foram disseminadas durante a pandemia atrapalhou muito, né, na confiança das vacinas. As pessoas misturaram um pouco a vacina da Covid, na época, né, com as vacinas de rotina, que há muitos anos já eram usadas, né, e a gente tinha resultados muito satisfatórios. Servidor da Câmara Legislativa, Mário Ananias convive com as sequelas da poliomielite que adquiriu na infância e o deixou sem o movimento das pernas. Pensando em alertar sobre os perigos da doença, ele escreveu o livro Sobreviver com Pólio, Desafios e Superações de uma Criança com Restrições Motoras. O título Sobreviver com Pólio traz exatamente essa ideia, a importância que é a gente entender o problema da polio. E eu acho que, como tendo vivido essa experiência, eu pude transformar na experiência que qualquer pessoa passaria caso tivesse a sequela de polio. Muita gente imagina ainda hoje que a polio afeta pernas, braços. Não,
ela afeta o sistema nervoso central. E dependendo de onde ela se encaixa, pode ter um maior nível ou menor nível de afetação com sequela. O meu caso, que é uma sequela nas pernas, dificultou muito a minha vida, principalmente em termos de interação. Foi muito difícil. O livro, publicado com o apoio do Serviço Médico da CLDF, já está disponível para venda na maioria das plataformas online. O alerta feito pelo autor é importante porque prevenir a poliomielite pode evitar um futuro incerto. A minha intenção é dizer para as pessoas responsáveis por crianças que a gente pode viver. Eu consigo viver, eu tenho uma vida razoável, eu tenho uma condição de vida razoável, estou num certo conforto em relação à média do país, mas imagina uma pessoa que já não tem essas condições e que é acometida ainda por uma deficiência. Para a Ligiane, o alerta é fundamental. Segundo ela, muitos pais da geração atual não conviveram com a doença. Na verdade, hoje a gente está lidando com uma geração que elas têm a falsa sensação, né, uma sensação ilusória que as doenças não existem. Elas não viram as doenças, né, então acham que elas não existem, por isso a não necessidade de vacinar seus filhos. Antigamente, nós somos provas vivas disso, né, nós que nascemos na década de 70, 80, nossos pais conviveram com essas doenças. Então, eles se preocupavam em deixar a vacinação em dia. E hoje a gente luta, né, para correr atrás de resultados que a gente tinha anteriormente. A vacina contra a polio deve ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade da criança, com reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade. Ela está disponível em todos os postos e unidades básicas de saúde do Distrito Federal. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.